Bom, quero informar aos participantes, então, que a aula será gravada e postada no ambiente Moodle e no canal do cursinho. Pedimos autorização para vocês, né, para que a gravação ocorra, e caso alguém se oponha, pode se manifestar agora. Certo. Sem oposição, então, vamos iniciar a nossa aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eric, eu sou professor de Geografia. Estou acompanhando, então, o cursinho nessa caminhada em prol do Enem. Deixa eu me localizar aqui para poder abrir o nosso material de aula. Só um momentinho, que o computador é um pouquinho lento e às vezes não colabora comigo. Muito bem. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Certo. Então, nossa aula hoje, ela segue, então, os tópicos de geopolítica, e hoje a gente vai dar uma olhadinha nos conflitos, né? Então, para além dos acordos, né, entre as nações, que a gente já viu nas aulas anteriores, né, tanto os que permitem a divisão internacional do trabalho, quanto os que permitem as migrações, né, e toda a estrutura de globalização, né, ou seja, as trocas econômicas, as trocas culturais, né, e os intercâmbios políticos que as nações promovem umas com as outras, né, nós temos também, então, as questões dos conflitos, né, que podem se dar a partir de guerras, né, intervenção militar de fato de um país sobre o outro, assim como também embargos, né, disputas territoriais, e todos esses movimentos eles são históricos, eles são alguns muito antigos, né, e que vem se desenrolando então durante a história da humanidade, né? Enquanto a divisão internacional do trabalho, no formato que a gente tem hoje, ela é um processo recente, né? E as estruturas de migração que a gente tem hoje em prol da globalização, né, em decorrência da globalização, é um processo recente. Os conflitos geopolíticos eles são processos alguns mais antigos, né? Então a gente vai ter dentro da questão dos conflitos, a gente vai ter então a figura da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ela foi criada justamente para mediar estes conflitos, né? Para que a gente tenha uma forma de diálogo, né? Uma forma diplomática de resolver antes de que os conflitos ocorram.
Boa noite, Gabriel. Nós já iniciamos a nossa aula e eu gostaria de informar que ela está sendo gravada, né? Se tu tiver alguma oposição à gravação, tu pode te manifestar agora. Uhum. Vou entender isso como um aceite e sigamos a nossa aula. A ONU, então, ela vem justamente para evitar, né, buscar formas de evitar os conflitos. Ela surge a partir da Segunda Guerra Mundial, né, e começa, então, a estabelecer regras, estabelecer. Não chega a ser legislação, porque nenhum país é obrigado a adotar, mas fazem, né, toda uma documentação, um debate sobre determinados tópicos, tomam decisão em conjunto, então sempre visando a qualidade de vida, a, o respeito aos direitos humanos, né? E sempre a busca pelo não conflito. Dentro dessa questão, nós temos os dois principais órgãos da ONU, né? Que é a Assembleia Geral, onde todos os países membros podem participar, né, e podem opinar sobre o que está sendo discutido, né, sobre as pautas, né. E as deliberações são, além da paz e da segurança, né, entre os países, também questão de ajudas e cooperações e ações diplomáticas, né? Mas todas as resoluções definidas pela Assembleia Geral, elas não são obrigatórias, né? Adere o país que tiver interesse em fazer essa adesão. Já o Conselho de Segurança, né, que é um outro órgão da ONU, também focado nessa questão dos conflitos, né, ele é mais específico para a questão da paz e da segurança, né? E é o único órgão da ONU, então, que ele tem um poder de decisão de fato, né? Ele é capaz de dar sanções aos países que não aderirem às decisões, né? As decisões tomadas pelo Conselho de Segurança. Né? Nessa questão de conflitos também nós temos a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é composta por 30 países, né? França, Alemanha, os Estados Unidos, né? Os países banhados ali pelo Atlântico, no hemisfério norte. A OTAN ela nasce também no contexto pós-Segunda Guerra, visando uma aliança política entre os países europeus, né? A Primeira e a Segunda Guerra foram por divergências políticas entre esses países, então a OTAN ela vem com uma forma de visar minimizar os conflitos, né? Uhum. Boa noite, Adriano. Nós estamos aqui já né, prosseguindo com a nossa aula de geografia. A aula está sendo gravada, né? Se você se opõe à participação na gravação, você pode se manifestar agora. Certo, sigamos então. Né? A OTAN e a ONU, elas surgem justamente no mesmo contexto, né? A ONU, ela nasce englobando
países pelo globo todo. Essa frase ficou estranha. Ela nasce, então, né, com colaboração de diversos países pelo globo, e a OTAN ela é mais específica ali para a região banhada pelo Atlântico Norte, né? Visa minimizar, né, os conflitos a partir de alianças, né? E a OTAN ela ganha força, então, no contexto da Guerra Fria, com a entrada dos Estados Unidos, né, e a intenção de impedir a expansão do socialismo, né, que vinha do leste europeu, principalmente da União Soviética. A OTAN ela segue vigente até hoje, ela segue em atuação até hoje, né? E ela tem participado de alguns conflitos, né? Fez parte do conflito do Iraque, do conflito do Afeganistão, né? No pós-atentado de 11 de setembro contra os Estados Unidos, né? E ela também dialoga com a ONU, né? Indo para lugares que a ONU considera lugares de risco contra a segurança, né? A OTAN se disponibiliza para fazer essa intervenção militarizada, né? Consequentemente, por ser composta por 30 países, né? Justamente países desenvolvidos, a gente já viu um pouco disso em aula anterior, né? Por serem países desenvolvidos, então com grande poderio econômico, consequentemente grande poderio político e militar, né, a OTAN acaba tendo muita influência dentro da ONU, né, e participando de uma maneira muito forte dentro das decisões da ONU, o que consequentemente acaba então trazendo os interesses dos países envolvidos na OTAN para dentro dos debates da ONU. Né? Panorama geral de conflitos, né? A gente vai dar uma olhadinha em 3 continentes, né? A África, né? A gente visualiza os conflitos internos do continente iniciados por conta da Conferência de Berlim, né? Entre 1888 e 1884 e 1885, países europeus dividem, né, o território africano de acordo com os seus interesses, iniciando o processo de neocolonialismo, né, e o processo de imperialismo, né, sem respeitar etnias, sem respeitar fronteiras geográficas naturais, né, como rios, como o relevo de maneira geral, né, eles simplesmente fazem a divisão ali de acordo com os seus próprios interesses econômicos, muitas vezes juntando então nações, juntando etnias diferentes dentro do mesmo país, dentro do mesmo território. A partir então da segunda metade do século passado, né, a partir dos 1950, onde a gente vai ter todo o processo de independência dos países africanos, começa a se ressaltar, né, existe assim um afloramento, né, começa a se ressaltar as divergências étnicas dentro do mesmo país, né? Essas divergências são políticas, né? Cada uma dessas nações, cada uma dessas etnias possui sua própria estrutura política, sua própria estrutura social,
né, e suas estruturas culturais, né, religiosas e idiomáticas. E essas estruturas, elas são, algumas vezes, conflitantes dentro do mesmo país. Então, provocando diversos conflitos, né, muitas vezes conflitos armados, né. Como exemplo, a gente pode citar a situação do genocídio em Ruanda, a situação do Congo, né, o conflito do Sudão e Sudão do Sul, né, o conflito na Somália, e a gente pode citar também o conflito da África do Sul, né, todo o movimento do apartheid, que foi uma segregação étnico-racial que foi promovida na África do Sul, onde a população branca buscou segregar toda a população negra, né? E aí isso gerou conflitos civis internos, né? Até uma reconquista de uma pacificação interna do país. A gente pode dar uma olhadinha aqui nessa comparação de mapas, a diferença entre a divisão territorial, né, a África política, e a diversidade étnica, né? Aqui a gente tem uma divisão, né, de mais ou menos como são as fronteiras étnicas. Então a gente pode observar que alguns países, né, possuem uma grande gama de etnias diferentes, né? Então são povos com culturas, com tradições, com práticas completamente diferentes uns dos outros, né? O que acaba assim provocando conflitos por conta dos interesses, né, por conta do desrespeito às necessidades de cada nação, de cada etnia, né, dentro do mesmo país, onde as legislações muitas vezes não abarcam todas as populações que estão ali, né? A África é um bom exemplo de desse acúmulo de culturas diferentes e algumas vezes extremamente divergentes dentro de um mesmo país, mas não é o único exemplo, né? A gente pode dar uma olhada justamente na Europa, né? A formação dos países europeus, ela se deu através de conflitos políticos e militares, né? Isso vem se gerando desde o feudalismo, de a formação dos estados nacionais, né? E também acordos de unificação, como aconteceu com a Alemanha e com a Itália durante os 1800. Então a gente tem longos processos, né, dentro da Europa de constituição dos estados, e são processos que perduram, né? A gente tem... Só um momentinho. Sharon, boa noite. Nós estamos conversando um pouco sobre o tema da aula, que é os conflitos geopolíticos. A aula ela está sendo gravada, né? Se você se opõe a participar da gravação, você pode se manifestar agora. Não, por mim está tudo bem. Boa noite. Certo. Boa noite. Sigamos então. Né? Eu vou aproveitar então que algumas pessoas entraram e não viram o iniciozinho, eu vou fazer um breve... passar pelos slides fazendo um breve resuminho. Se o computador colaborar comigo e andar os slides. Então, vou me apresentar novamente, sou o Prof. Eric, estou acompanhando, então, vocês dentro da disciplina de Geografia. A gente está dando uma olhada nos conflitos geopolíticos, né? A gente
conversou um pouquinho sobre a ONU, né, que foi criada, então, pós Segunda Guerra Mundial, entre diversos países pelo globo, visando justamente estabelecer algumas regras, né, para mediar os conflitos, né, toda uma negociação diplomática a respeito disso. A gente conversou então sobre a Assembleia Geral da ONU, né, onde todos os países membros da ONU participam, né, participam das discussões das pautas, mas as resoluções elas não são obrigatórias, diferente do outro órgão, que é o Conselho de Segurança, né, onde o foco é justamente a paz e a segurança, né, e é um órgão que tem poder de decisão, ou seja, ele pode obrigar que os países membros cumpram as suas resoluções. Caso contrário, o Conselho de Segurança pode exigir algumas sanções em torno deste país. A gente conversou um pouquinho também sobre a OTAN, né, o Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança, né, nascida dentro da Europa e visa justamente minimizar as rivalidades dos países europeus e impedir um novo conflito bélico de grandes proporções, né? Nasce no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram por conta de conflitos entre os países europeus, né? Então, enquanto a ONU ela tem uma perspectiva mais total, né, dos países, a OTAN ela nasce então de um foco nos países europeus, numa aliança europeia que acaba depois então se estendendo para os Estados Unidos também, né? E a partir daí começa a focar então nos países banhados pelo Atlântico Norte. A gente deu uma olhadinha no panorama, né, da África, dos conflitos africanos, né, que eles iniciam então por conta da divisão que a Europa faz do território africano, da forma sem observar as diferentes culturas existentes na África. A Europa simplesmente faz essa divisão do território a partir de seus interesses, né, iniciando o neocolonialismo e o imperialismo. Né, e como a gente pode observar aqui, as divisões políticas, as fronteiras dos países não respeitam, né, as fronteiras teóricas das etnias, né? Então, gerando diversos conflitos étnicos, já que cada um desses povos aqui presentes, né, possuem culturas, tradições diferentes, alguns possuem estruturas sociais e políticas diferentes, né? E essas diferenças acabam se chocando, muitas vezes provocando, então, os conflitos tanto pacíficos, né, mas principalmente conflitos armados. A gente estava dando uma olhadinha aqui na Europa, né, todo o processo de formação dos estados nacionais, que ocorre desde o feudalismo, né, e continua ocorrendo, né, perpassando os séculos, né. Isso acaba trazendo, então, que alguns estados têm um domínio sobre outras nações, sobre outras etnias, né? O que a gente pode observar, por exemplo, é o caso da Irlanda do Norte, né? Que faz parte do Reino Unido e tem um conflito interno, onde um determinado grupo quer se tornar independente do Reino Unido e ser agregado pela Irlanda, né? Enquanto outro grupo quer permanecer parte do Reino Unido. A gente pode observar também o caso da Catalunha e do País Basco, né, que são territórios espanhóis, né,
enquanto o conflito da Irlanda do Norte perpassou por conflitos armados, o caso da Catalunha e do País Basco atualmente é um caso muito mais pacífico, né? Ainda há manifestações em prol da independência, mas é uma estrutura muito mais pacífica, né? São regiões que ficam próximos à França, né? Atualmente eles são pertencentes à Espanha, mas existe um pouco dessas etnias, né, ali na divisa, ali no sul da França, né? Então, esses territórios também seriam questionados em prol de uma independência de cada uma dessas etnias. Então, panorama geral da África, né? A gente vai ter ali diversos conflitos, né? Muitos conflitos religiosos, mas em primazia a gente vai ter aqui o conflito étnico, né? Quando eu falo em etnia, eu estou falando na estrutura não só de aparência, né, das populações, mas toda a estrutura de história, de tradição, de cultura, né, o que perpassa a religiosidade também, né? Então, a questão de Israel e da Palestina, né, um conflito que perdura muitos anos, né, um conflito que é cada vez mais violento, né, principalmente da forma com que Israel tenta abafar a região da Palestina, né? Nós temos também a questão dos curdos, né, que é uma nação apátrida que fica, né, que reside ali entre a Turquia, o Iraque, o Irã, a Armênia e a Síria, né? Eles fazem também suas solicitações de constituição de uma nação própria, né, de um país próprio, né? E nós temos os conflitos políticos, né, que é a região da Caxemira, que fica entre a Índia e o Paquistão, né? Região ali questionada pelos dois países. Atualmente ela é um território indiano, mas ela é contestada então pelos dois países. Os dois países querem dominar o território, né? E nós temos também o conflito, né, entre a China e o Tibete. O Tibete atualmente ele faz parte do território chinês, né? E com ele tem toda a questão da população tibetana, a questão do Dalai Lama ter precisado fugir do território, né, e ter se refugiado na Índia, ser considerado pela China um revolucionário, né? Então a gente tem, de uma maneira geral, a gente tem esses panoramas de conflitos, né? A gente vai entrar agora em detalhes em alguns conflitos específicos, né? Tunísia. Agora eu convido vocês a darmos uma rápida voltinha pelo Google Maps. Olha só que interessante. A gente conversou ali sobre os conflitos, né? Alguns conflitos na África. Aqui a gente tem o Sudão e o Sudão do Sul. Aqui a gente tem o Congo e a República Democrática do Congo. A África do Sul aqui. Né? Então a gente tem ali, a gente já tinha dado uma olhadinha no mapa, né? Da África.
focando na questão da divisão étnica, né? Diferença entre divisão política e divisão étnica, né? Mas aqui nos localizando, então, a gente vai ter, então, né, esses espaços de conflito. E aqui a gente tem a Tunísia, né? Aqui o norte da África é um território de religiosidade muçulmana, né? Bem como diversos países aqui do Oriente Médio, né? E, consequentemente, a gente vai ter aqui na Tunísia o nascimento da Primavera Árabe. Vamos voltar agora para os nossos slides. Para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre umas matérias de jornal que eu separei para vocês, né? Por quê? Porque conflitos geopolíticos são coisas que acontecem o tempo todo, né? Inclusive, entre ontem e hoje eu atualizei o material que eu vou disponibilizar para vocês e os slides com algumas matérias a mais, justamente porque houveram repercussões e a gente vai ver, né, um pouquinho mais para frente essas repercussões, né? Então aqui, ó, a Tunísia, ela inicia o processo da Primavera Árabe, né? O que foi a Primavera Árabe? Vamos ver se ele vai colaborar comigo. Não colaborou, vou precisar interromper de novo e abrir a outra tela. Para a gente dar uma olhadinha, então, nesta notícia. Uhum. Certo. Então, aqui na notícia, né, vinda do UOL, né, essa matéria é da BBC News, né, como agência de notícias. Então, a gente tem aqui algumas informações, né, sobre a Tunísia, localizada no norte da África, como a gente viu, né, rotas vitais para a navegação no Mediterrâneo, né. Então, a gente tem aqui um pouco da história da Tunísia, né? E a gente percebe aqui, ó. A partir daqui, então, é o que nos interessa, né? Para os padrões árabes, a Tunísia é um país liberal em relação à participação feminina na sociedade. A economia mais próxima que é dos vizinhos, maior parte da mão de obra é empregada no turismo, aqui faltou alguma informação. Mesmo assim, o país não conseguiu superar desafios históricos como a pobreza e o subdesenvolvimento. Tampouco conseguiu resolver as tensões políticas, opondo o secularismo e o islamismo. O que é o secularismo? Né? O secularismo é, de certa forma, a laicidade, né? Decisões políticas, decisões sociais desvinculadas a uma religião, né? A Tunísia, diferente de alguns outros países árabes, ela opta por um comportamento mais secular, né? Ela opta por algumas decisões desvinculadas da tradição islâmica. E isso acaba gerando, então, conflitos internos, né? No fim de 2010, manifestantes saíram às ruas em massa pedindo a renúncia do presidente em protesto contra a situação econômica, a repressão política e a corrupção.
O Ben Ali deixou o cargo em 2011 e se tornou o primeiro líder a cair sobre a nova onda de protestos conhecida como a Primavera Árabe, que abalou países no Oriente Médio e no norte da África, né? Aquela região que eu comentei com vocês, que era a região de população islâmica, né? A onda de protesto teve início exatamente na Tunísia, após a autoimolação do verdureiro Mohamed Bouazizi, perdão a pronúncia, depois que o verdureiro resolveu atear fogo em seu próprio corpo, depois de tentar reaver seus produtos que tinham sido confiscados por autoridades. Ele se sentiu humilhado pela ação de policiais, que não só mantiveram o confisco, como também agrediram Bouazizi. A atitude extrema, então, comoveu a população, que reagiu em sua defesa, amplificando os protestos e forçando a renúncia do governo. A partir daí, surge, então, esse ímpeto das populações do norte da África e do Oriente Médio, visando governos mais próximos da população, visando depor estes governos que a população julgava incompatíveis com as necessidades do povo, né? Esse movimento, então, ficou conhecido como a Primavera Árabe. Começa em 2010 esse movimento, ele tem repercussão ali por alguns anos, e suas implicações, elas perduram, tanto que a gente pode observar aqui, né, essa matéria é do final do ano passado, né, a Tunísia ela estava votando uma nova constituição, né, ela estava se reestruturando politicamente. Nós temos a questão do Mali, né, que a gente pode dar uma olhadinha de novo no mapa. O Mali ele fica aqui, né? Ele também fica ao norte da África. Em determinado momento, o Mali entrou em conflito político interno e houve intervenção francesa. Só um momentinho, gente. Boa noite, Luciano. Nós estamos conversando aqui na aula de geografia sobre os conflitos políticos, e a aula está sendo gravada. Se você se opõe de participar da gravação, você pode se manifestar agora. O Luciano saiu da nossa aula. Isso já nos serve de retorno. Sigamos. Houve, então, né, a intervenção francesa, e agora a França ela deixa o Mali. As tropas francesas saem do país sob acusação da França estar buscando reestruturar sua influência no país, né? Como diz o título da matéria.
tropas francesas deixam o Mali sob acusação de neocolonialismo. A gente pode observar aqui, né, que o presidente Emmanuel Macron solicitou a retirada, né, ordenou a retirada, pondo fim a quase uma década de intervenção militar francesa, né? A gente pode observar aqui, mais de 9 anos depois de serem sido recebidos no Mali como salvadores, face à presença de grupos jihadistas, os soldados franceses completaram sua retirada nesta segunda-feira, dia 15, né? Sob uma crescente hostilidade da população. Então, observamos que houve um conflito interno, um conflito civil. Esse conflito civil provocou a ida de militares franceses, e que nesse primeiro momento foram recebidos como salvadores e depois, né, recentemente, foram expulsos, entre aspas, do país sob a hostilidade, né, sendo chamados então de neocolonialistas. Eu gostaria de observar uma coisa aqui, né? Observem que a matéria cita um grupo paramilitar chamado Wagner, né? E ele faz menção à Rússia, né? A gente vai dar uma olhadinha nesse grupo Wagner mais para frente. Uhum. A gente pode dar uma olhadinha aqui, então, né, na questão da Síria e do Estado Islâmico, né? Vou abrir uma matéria aqui, mas vou interromper essa visualização e colocar para a gente um mapinha para a gente poder se localizar. Certo, aqui fica a Síria, né? A gente pode observar aqui a Turquia, o Iraque, o Irã, né? A gente comentou dos curdos, né? Que ficavam aqui nessa região, né? Aqui a gente tem, então, os países envolvidos, e aqui a gente tem Israel, né? Que a gente estava conversando sobre a questão da Palestina. Peço desculpas pela demora na troca de tela. A tecnologia nem sempre está a nosso favor, né? Mas então, aqui, né, a matéria do G1, a agência de notícias é a BBC News, né? Síria, perfil de uma nação marcada pelo autoritarismo e pela guerra. A gente pode, né, observar aqui a descrição do país, né? Abriga diversos grupos étnicos e religiosos, incluindo curdos, armênios, assírios, cristãos, drusos, xiitas, sunitas,
né? A Síria se tornou independente da França, né, em 1946, passa por instabilidade política, né? Em 2011, o poder político, há tempos mantido nas mãos de uma pequena elite alauíta, passou a ser disputado em uma sangrenta guerra civil iniciada no contexto da chamada Primavera Árabe, né, que a gente viu, então, quando a gente deu uma olhadinha na Tunísia, né, a gente pode observar, né, que esse conflito, né, perdura e provoca um grande êxodo populacional, né? O que isso quer dizer? A gente viu a questão do êxodo rural e êxodo urbano, né, na aula sobre as migrações. Então, a gente sabe que nesse contexto aqui, êxodo populacional é as pessoas deixando o seu país, né? Em outras palavras, migração de refúgio, né? Aqui a matéria ela traz, né, informações sobre a Síria, sobre o atual líder, né, sobre como é a mídia lá. Então a gente consegue visualizar bastante coisa sobre a Síria a partir desta matéria da BBC News, aqui disponibilizada pelo G1, né? E aqui, neste ano, né, começo de fevereiro, a região foi assolada por um terremoto. Então, nós temos aqui, né, todo um conflito político iniciado em 2011, né, que perdura. Aqui a gente tem a marcação de 2019, os Estados Unidos retirando suas tropas do norte da Síria, né, o que leva a Turquia a atacar na mesma área curdos que eram aliados dos americanos. Então a gente percebe aqui os Estados Unidos, né, trazendo a sua influência militar, né, para a Síria, da mesma forma que a França fez com o Mali. E a gente pode observar, né, aqui na outra matéria que eu disponibilizei para vocês, né, que bombardeios russos em província controlada por rebeldes deixa 13 mortos na Síria. Então, esses conflitos em território da Síria seguem. E aqui a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Em 2014, a Crimeia era uma região ucraniana que buscou a sua independência e a partir disso, né, com a independência reconhecida, eles fizeram um plebiscito que foi questionado pela Ucrânia por não ter fiscalização de outros países, né? Fizeram um plebiscito interno visando tornar-se uma região da Rússia, né? Então inicia-se aí um conflito entre Rússia e Ucrânia visando o domínio da Crimeia. E a partir daí, né, esse conflito ele vai se intensificando, ele vai ganhando nuances e eclode então com. Acho que eu compartilhei a aba errada, só um momento.
Onde eu estava? Sim. O conflito acaba se intensificando, então, quando a Ucrânia começa a dialogar com a OTAN, né, visando ingressar na organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa matéria aqui, disponibilizada pelo G1, é do próprio G1, né, diferente daquelas outras que a gente viu que eram por agências de notícia, né? E aqui a gente tem, então, um pouco dos acontecimentos, né? Entre os principais motivos alegados para a invasão da Ucrânia pela Rússia estão conflitos separatistas no leste da Ucrânia, nas províncias de Donetsk e Luhansk, peço desculpas pela pronúncia, né? Regiões que são reconhecidas como independentes pelo presidente russo, né? Pelo Putin. A aproximação da Ucrânia com o Ocidente, a possibilidade de o país fazer parte da OTAN e da União Europeia, a expansão da OTAN no leste europeu, menção da organização em adicionar a Ucrânia e a Geórgia como países membros, né? E a ambição expansionista e revisionista do Putin, né? Existe uma intenção do presidente russo aumentar a influência da Rússia na região do leste europeu, né? Então a gente tem esses motivos alegados e tem toda a questão da Crimeia, né, que ocorre desde 2014, né, e se mantém ocorrendo. Agora a gente vai dar uma passadinha ali no Google Maps para a gente visualizar onde é que essas coisas estão acontecendo. Vou tirar um pouco do zoom aqui para ver se aparece o nomezinho ali. O nome está lá no meio. Tá, não vai nos adiantar muito. Bom, observamos aqui, né? Rússia. Então, esse pequeno território aqui sem nome em negrito é tudo Rússia. Né? Aqui a gente vai ter o Cazaquistão, a gente tem a Geórgia aqui embaixo e a gente tem a Ucrânia aqui, né? Moscou, a capital da Rússia, Kiev, capital da Ucrânia. E a gente tem o Google Maps não mostra. Aqui não mostra, sim. Não mostra. A Crimeia, ela fica nessa região aqui, né? Então, a gente tem essa disputa, né, da Rússia e da Ucrânia por essa região e depois agora, né, por essa região aqui, né? Voltando, então, para os nossos slides e as nossas notícias, né? O Grupo Wagner, que a gente viu uma citaçãozinha dele lá falando sobre a questão do Mali, né? Ucrânia, Síria, Líbia, Mali. Os, abre aspas, pequenos homens verdes, fecha aspas, transformaram-se no Grupo Wagner e só há uma regra: entrar a matar. Essa matéria aqui é da CNN de Portugal. Né? Notícia do G1. O Grupo Wagner é considerado ativo em 30 países. Saibam onde atuam os mercenários. Como a gente tem cerca de 5 minutos, né, vou deixar para vocês acessarem as matérias assim que eu disponibilizar
o material no Moodle. Né? Mas o que é o Grupo Wagner? O Grupo Wagner é um grupo paramilitar, né, que acaba tendo uma atuação geopolítica. Ele é financiado, a Rússia admitiu, né, que é um grupo financiado por eles para algumas ações onde o exército russo não tem condições de agir sozinho. Né? Muitas vezes é um grupo usado para proteger alguns territórios específicos, né? Mas na atuação em outros países, né? Além do caso da Ucrânia, ele é usado por outros interesses locais com a função de um exército mercenário. Né? Ele é um exército russo, né? Os líderes são russos, e muito recentemente, né? Se não me engano, esta semana ou semana passada, peço desculpas pela falha de memória, eu li várias matérias para poder atualizar o material aqui para vocês hoje, então algumas datas ainda estão um pouco embaralhadas, mas se não foi semana passada, foi essa semana. Né? Houve uma tentativa de golpe na Rússia provocado justamente pelo grupo Wagner, desentendimentos entre os líderes desse grupo paramilitar e algumas exigências políticas da Rússia, no caso da invasão com a Ucrânia, fez com que o grupo se rebelasse contra o país, marchasse em direção a Moscou, gerando uma instabilidade militar e política na Rússia que foi contornada justamente com intervenção do presidente da Belarus, né, ou da Bielorrússia. Os dois nomes estão aparecendo para o mesmo país. Houve essa intervenção diplomática, então houve um apaziguamento antes de um conflito ocorrer. Né? Putin veio a público depois da resolução, agradecendo os militares e dizendo que eles detiveram um golpe de Estado, detiveram uma guerra civil. Né? Mas a gente pode observar a força, né, e o poder deste grupo, né, dado que atua em diversos países, né, como um exército contratável. Né? E aqui a gente tem a questão dos refugiados, né? Aqui a gente tem um breve resuminho que a gente já viu na aula passada, né? E essas informações aqui, elas vêm justamente da Agência da ONU em prol dos refugiados, né? Trazendo aqui números de refugiados no Brasil, né? Só no Brasil, 50 mil solicitações de condição de refugiados provenientes de 139 países, né? Se a gente acessa ali o site dessa agência, né, a gente vai ver que muitos desses refugiados em nível global vêm da Síria, que a gente visualizou ali o conflito. Né? Não vou conseguir abrir as matérias aqui, elas vão ficar disponíveis para vocês conseguirem visualizar, mas a gente pode dar uma olhadinha aqui, né, da situação complicada que os refugiados vivem. Né? Eu vou, então, aqui encerrando a minha aula, agradeço a participação de todos, para que a gente não conflite com a aula dos professores de História. Né? Agradeço a presença de todos. Me despeço por aqui. Recomendo que todo mundo vá para, né, a aula de História, acompanhar os professores lá, que garanto para vocês que estará muito interessante.
Aguardo vocês na próxima aula. Vou disponibilizar um fórum para vocês mandarem suas dúvidas lá no Moodle, né? Vocês também têm acesso ao meu e-mail e meu WhatsApp. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito boa noite para vocês. Até a próxima aula.